Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Como dissemos, Jesus, nos evangelhos destes dias, está nos falando do Espírito Santo. E para conhecermos melhor a terceira pessoa da Santíssima Trindade, vejamos o que o Catecismo da Igreja fala sobre o Espírito Santo. É o ponto número 243. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo, em ação desde a criação. Depois de ter outrora falado pelos profetas, ele estará agora junto dos discípulos e neles, a fim de ensiná-los e conduzi-los à verdade inteira. O Espírito Santo é revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Agora o número 244. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja tanto pelo Pai como pelo Filho, depois que este tiver voltado para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Agora o ponto 245. A fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico em 381 em Constantinopla. Cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida, ele procede do Pai. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Agora o ponto 691. Espírito Santo, este é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. O termo Espírito traduz o termo hebraico Ruá, o qual, em seu sentido primeiro, significa sopro, ar, vento. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comuns às três pessoas divinas. Mas, ao juntar os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os outros empregos dos termos Espírito e Santo. As denominações do Espírito Santo, ponto 692. Ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus o denomina o Paráclito, que literalmente significa aquele que é chamado para perto de, advogado, defensor. Paráclito é habitualmente traduzido por Consolador, sendo Jesus o primeiro Consolador. O próprio Senhor também chama o Espírito Santo de Espírito de Verdade. Vamos vendo aqui já a riqueza de significados do Espírito Santo. Vento, defensor, consolador, Espírito de verdade. Vento, pois o desejo do Espírito Santo é soprar
a verdade para nós e penetrar em todos os cantos da nossa alma. Soprar a verdade. Costumamos dizer que nós devemos ouvir as inspirações do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo mora dentro da nossa alma e vai nos inspirando o que devemos fazer em cada momento. Daí a importância de seguir as suas inspirações. Penetrar em todos os cantos da nossa alma. O Espírito Santo quer penetrar em todos os recônditos da nossa alma, para que ela se pareça com Jesus Cristo. Que bela tarefa é esta do Espírito Santo. Defensor e consolador por estar junto de nós ensinando a verdade, Espírito de verdade, e consolando-nos e defendendo-nos. O Espírito Santo não só quer nos inspirar as nossas ações, como também, como Espírito de verdade, nos ensinar a verdade, os mistérios de Deus, o bem e o mal, e toda a sabedoria de Deus. E ao mesmo tempo fazendo companhia a nós, e por isso nunca estamos sozinhos, temos o consolo da sua presença. Também pela sua presença temos o consolo de todas as nossas aflições. E ele nos defende, o defensor, de todos os ataques do inimigo. Que lição nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Buscar uma união maior com o Espírito Santo, estando em estado de graça e secundando as suas inspirações. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.